Pois é, meus amigos, a semana começou muito bem, porque o desgoverno Lula cometeu um erro gravíssimo e vão pagar caro por esse erro, né? Surpreendentemente, houve uma reviravolta na CPI do MST. Como vocês sabem, o desgoverno Lula, a base governista, conseguiu compor maioria nessa CPI para atrapalhar os planos da oposição de escancarar as verdades e as ligações cabulosas que o desgoverno e essa turminha do PT tem com o MST, com esses grupos aí invasores de propriedade privada, né? Pois bem, para conseguir isso, eles prometeram mundos e fundos, né? Não, eu vou te dar aqui um ministério tal, ministério Y, cargo para você também, enfim, prometeram cargos e mais cargos para todo mundo, né? Ministério para os republicanos, ministério para o Partido Progressistas e por aí vai. Só que o erro que eles cometeram foi justamente algo que é corriqueiro para o Lula e para o PT, que é mentir, que é não cumprir as suas promessas, né? Então eles não cumpriram as promessas, não fizeram a tal da reforma ministerial, né? Com dois objetivos, eu já vou falar sobre eles, e a conta acabou de chegar, porque vejam só, oposição retoma a maioria da CPI do MST. Então, o que era para acabar com mais uma grande articulação aí contra o desgoverno Lula, né, e eles estavam conseguindo acabar com a CPI do MST, acabou de ir por água abaixo, essa é a realidade, né? Então, nós retomamos e conseguimos aí ter maioria novamente de oposição nessa CPI e esse relatório vai vir recheado aí de acusações contra pessoas muito ligadas ao desgoverno Lula e essa turminha aí, tá? Então, veja só, o principal objetivo deles não terem cumprido essas promessas da reforma ministerial era, como a gente já comentou em outros vídeos aqui, fomentar as narrativas contra o presidente Bolsonaro, né? Então a própria CNN, a própria Globo, né, o repórter numa matéria ao vivo, num ato falho, acabou escancarando isso, inclusive. O PT tá pautando a velha mídia, tá dizendo, olha, o foco tem que ser joias, o foco tem que ser relógio, Mauro Cid, Bolsonaro, o foco tem que ser esse, né? Então a gente não fez a reforma ministerial ainda para que vocês possam continuar com esse foco, para que vocês possam cumprir com esse objetivo, para que então a gente possa emplacar aí, sabe-se lá o que está por vir nos próximos dias ou semanas, né? Então, meus amigos, o desgoverno Lula vai ter com que se preocupar muito mais a partir de agora, não é? Então, olha só. Sem definição da reforma ministerial por parte do presidente Lula, partidos como o PP e republicanos trocaram seus integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, né? Com a dança das cadeiras da CPI do MST, a oposição voltou a ter maioria dentro do colegiado e a expectativa é de que o relator, o deputado Ricardo Salles, proponha indiciamento de aliados do Palácio do Planalto, né? Como eu havia dito para vocês. O PP, partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, cedeu as vagas dentro da CPI para nomes do PL, legenda do ex-presidente Bolsonaro, né? O Republicanos tirou 2 deputados afinados ao ex-presidente, mas não o substituiu por governistas, como queria os articuladores de Lula, né? Então era aquela coisa, olha, você faz isso aqui para mim que eu faço isso aqui para você, ó, toma lá da cá. E o Republicanos está metido nisso, né? Então você que votou no Marcos Pereira, presidente do Republicanos, né, aquele bispo da Universal, saiba que esse cara é um mentiroso, um estelionatário eleitoral. Pra mim é um falso cristão, opinião minha, né? E não merece a sua confiança, não merece o seu voto, tá? Aliás, nem ele e nem qualquer um que se denomine como pastor e venha sair candidato por qualquer partido de esquerda. E claro, agora, como ficou evidente, o Republicanos. Essa gente não presta, são mentirosos. Porque qualquer um que se diz cristão não pode, em hipótese alguma, apoiar o desgoverno Lula. E é isso que o Republicanos, através do seu presidente, Marcos Pereira, está fazendo, né? Então, União Brasil, que conta com 3 ministérios, também sai um movimento que pode substituir os seus deputados titulares, né? E para finalizar, com isso a oposição passou a ocupar 15 cadeiras na comissão contra 9 da base governista. Olha que beleza, meus amigos. Mas é claro que essa questão não ia ficar por isso mesmo, né? O sistema reagiu e já foi para cima do deputado Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, né? Vejam só. Ricardo Salles se torna réu em ação sobre extração ilegal de madeira no Pará e reage nas redes sociais. Falácia. Justiça Federal do Estado denunciou o deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente, além de servidores do IBAMA, né? Então, tá aí o sistema já reagindo forte, né? E no momento que fica aqui o questionamento, o deputado Ricardo Salles, relator da CPI da MST,
está expondo aí os esquemas cabulosos, né, desse grupo invasor de propriedade privada. Ele foi até os acampamentos, né, até os assentamentos, como eles dizem, e expôs principalmente a hipocrisia e a mentira dessa gente. Convocou, na CPI da MST, figuras como a dona Vanusa, que foi lá e fez denúncias gravíssimas, dizendo que há trabalho análogo à escravidão dentro dos assentamentos, que ela sofreu ameaças, que ela foi chantageada, que tentaram matar ela, né? Tentaram tirar a vida dela, tudo porque ela não queria trabalhar feito escrava. Que ela passou lá décadas, né, mais de 10 anos, e não conseguiu se sustentar, porque quase tudo que ela produzia ia para os líderes do MST. O deputado Ricardo Salles mostrou isso, inclusive, né? Eu vou colocar para vocês aqui um trecho de um vídeo que eu já coloquei, mas vale a pena ver de novo, que é o deputado Ricardo Salles mostrando a hipocrisia dessa gente, pessoal. Por favor, compartilhem muito esse vídeo. Meus amigos, olha nós só. Estamos aqui no sul da Bahia, Itamaraju. Tivemos agora há pouco em 2 casas de assentados ou de ocupantes aqui, já assentados, porque receberam o título provisório no governo do presidente Bolsonaro. Gente muito simples, com casas muito pobres, se você é que a gente pode chamar aquilo de casa, uma senhora com 5 filhos, lona, piso de terra batido, muita pobreza mesmo. Há 15 anos ela está aqui. O outro senhor, há 13 anos, também da mesma forma, uma casa miserável. E olha só, não por coincidência, esta é a casa da líder do assentamento. Olha só que casa boa, casa com varanda, com churrasqueira, toda cercadinha, com cachorro aqui chau-chau, de raça. Ou seja, veja só a diferença da casa dos líderes e da casa dos coitados dos assentados e ocupantes. Está aí a explicação da miséria alheia dentro desses movimentos, dessa indústria de invasão de terras no Brasil. Aí, ó, acho que deu para entender por que o sistema está reagindo tanto contra o deputado Ricardo Salles, né? Quer dizer que ele agora se tornou réu, né, segundo o Ministério Público, por extração ilegal de madeira. Meu amigo, extração ilegal de madeira no Brasil ocorre desde antes da colonização, né? Desde 1400, 1500 tem extração ilegal de madeira no Brasil. No governo Bolsonaro isso não parou, né? É impossível fazer um controle porque nós temos aí milhares e milhares de quilômetros de fronteira nesse país. É impossível fazer a fiscalização e o controle sobre isso, né? E são milhares e milhares de quilômetros, se eu não me engano, 16 mil quilômetros de fronteira, né? Não são 16 milhões de quilômetros como Lula falou não, tá? Então é impossível fazer esse controle. Agora, dizer que Ricardo Salles está envolvido nisso, só porque ele era ministro do meio ambiente à época, é claro que é uma falácia e é uma perseguição política, como ele mesmo disse, né? Não fui só eu que tive essa percepção, não, veja só. Ricardo Salles acusa o Ministério Público de perseguição política. Ex-ministro afirma que o órgão contraria os testemunhos e as provas do inquérito, né? Inclusive, eu dei uma lida na matéria aqui, eu vou colocar lá no canal do Telegram para vocês, tá? Se você ainda não está no grupo, entre agora, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado aí embaixo. Na matéria afirma que o Ministério Público tomou essa decisão de tornar o Ricardo Salles réu nessa ação antes que o inquérito fosse concluído. E o próprio deputado Ricardo Salles afirma, não há elementos e quando o inquérito for concluído ele vai me isentar de qualquer culpa. Mas ainda assim o Ministério Público resolveu me tornar réu antes que o inquérito fosse concluído. Eu não me lembro de outra decisão nesse sentido. Antes do inquérito ser concluído, o Ministério Público vai lá e resolve indiciar alguém. Isso é realmente atípico, não é normal, meus amigos. E agora dá para entender, né? E cabe o questionamento. Será que tem figuras do MST envolvidas no Ministério Público? Será que essa decisão está enviesada ou não? Será que eles sofreram algum tipo de pressão, de repente, do desgoverno Lula, do governo federal, para tomar essa atitude? São apenas questionamentos, tá? Que eu gostaria que alguma autoridade viesse a público se pronunciar, porque, olha, os elementos apontam para isso. O deputado Ricardo Salles está lá, enfrentando essa gente aí, tá indo para cima, tá mostrando a hipocrisia, tá mostrando a mentira que é o movimento, né, dos trabalhadores rurais sem terra, ou sabe-se lá como eles se denominam, através desse vídeo aqui, de vídeos como esse que vocês acabaram de ver. Ele foi no assentamento e mostrou que a casa do líder do assentamento, ou da líder, cara, é uma mansão com churrasqueira, área gourmet, toda cercadinha, grama cortadinha, né? Devia ter até piscina, cachorro de raça e tudo mais, vivendo do bom e do melhor, enquanto os assentados estão lá
em casas de pau a pique, né? Com fogão de barro, com o telhado é uma lona, vivendo em situações precárias, não dá nem para chamar de casa. Então, assim, essa é a hipocrisia dessa gente. E porque tudo está sendo exposto agora, o deputado Ricardo Salles novamente se torna alvo aí do sistema. Ressalto, sabe-se lá por quê. Não faço acusações nem afirmações, são apenas questionamentos, né? Sabe-se lá por que isso vem acontecendo, mas é importante que as pessoas saibam disso, tá? Por isso, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like aí embaixo para que ele chegue a mais pessoas, tá? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.